estudo de hoje se concentra no livro de Jeremias e o capítulo 36. Os ignorantes, eles acabam deixando certo por preferir o errado. E eles ignoram a verdade porque gostam mais da mentira do que as coisas verdadeiras. O Espírito Santo sempre tem buscado nos atingir com mensagens especiais e este canal existe para que você também seja atingido desta forma. Vamos então ao estudo de hoje. No 4º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, filho de Josias, o Senhor dirigiu essa palavra ao profeta Jeremias e disse: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que eu te falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações que eu citei. Durante o reinado de Josias até hoje, escreva tudo, desde que comecei a falar com você e te falei. Talvez quando o povo de Judá souber das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse e fosse registrado no rolo, conforme Jeremias ditava, e todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: eu estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, no dia do jejum, vá você até o templo do Senhor e leia ao povo as palavras que eu ditei e as quais você no livro registrou. Também você lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua maldade, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. E Baruque, filho de Nerias, foi ao templo conforme Jeremias lhe mandou. Ele foi de novo e fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias falou. O que lhe mandou fazer, ele fez e leu as palavras do Senhor. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor assim. E foi proclamado para que todo o povo de Jerusalém e para todo o povo da cidade de Judá, eles vinham para Jerusalém e tinham o objetivo de, nesse encontro, jejuar. Então Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias que estavam escritas no rolo. Ele as leu no templo, lá na sala do templo, na sala de Gemarias. Esse Gemarias era filho do secretário Safã e a sala ficava no pátio superior, bem perto da porta nova do templo, lá do templo do Senhor. E quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor e que Baruque transmitiu, ele desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Selamias, Eunatã, filho de Aquibó, Jeremias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os seus líderes estavam ali ao lado. E Micaías relatou-lhe tudo que tinha ouvido. Quando Baruque leu ao povo o que estava naqueles rolos escritos, então todos os líderes mandaram, por intermédio de Jeudi, que era filho de Netanias e neto de Selemias, e era bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha até aqui. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo, foi até eles e os atendeu. E disseram-lhe: sente-se e leia para nós. Então Baruque pegou o livro e para eles o leu. E quando ouviram todas aquelas palavras, com medo eles se entreolharam e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. E a Baruque eles perguntaram: diga-nos, como você tudo isso registrou? Foi o profeta Jeremias que para você essas palavras ditou? Sim, Baruque respondeu. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta nesse rolo conforme ele mandou. Então os líderes disseram a Baruque: vai esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão, porque esta é a ordem urgente do dia. Então, na sala de Elisama, o secretário, o rolo eles deixaram e foram ao pátio do Palácio Real, e tudo o que acontecera
para o rei, eles relataram. Então o rei mandou o Jeudi pegar o rolo e da sala de Elisama, por Jeudi ele foi conduzido e o secretário leu ao rei e a todos os líderes que estavam naquele dia a serviço. Isso aconteceu no 9º mês e o rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro inflamado. Assim que 3 ou 4 colunas Jeudi de ler terminava, o rei, com uma faca de escrivão, aquelas colunas do livro ele cortava. E no braseiro que estava perto, o rei as atirava, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos que o ouviram, inclusive seus conselheiros, todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram suas roupas, nem lamentando-se, se mostraram assustados. Embora Eunatã, Delaías e Gemarias, com o rei tivesse insistido que não queimasse o rolo, o rei foi teimoso e não quis dar ouvidos. Em vez disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei Seraías, que era filho de Azriel, e também o filho de Abdeel, que era o Selemias, mandou que prendesse o escriba Baruque e também o profeta Jeremias, mas o Senhor já os tinha escondido para ficarem protegidos. O Baruque ele escondeu e também o Jeremias. E depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras que Jeremias ditou e Baruque escreveu, o Senhor a Jeremias falou: pegue agora outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Pegue o livro e escreva ligeiro. Também diga a Joaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e ainda perguntou: por que você escreveu nele que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra e dela tantos animais como os homens ele eliminará? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para no trono de Davi se sentar. O seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Ele também ficará. A ele, aos seus filhos, todos serão por mim castigados, e aos seus conselheiros também, por causa dos seus muitos pecados. Trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda a desgraça que pronunciei, porquanto eles não querem, eles não param para me escutar. Então Jeremias pegou outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme novamente ditava Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que neste momento, naquele livro, também foram acrescentados. Queridos, nós vemos aqui 2 reis. Você percebe que nessa história tem 2 reis, né, nesse livro de Jeremias. O rei de Judá e o rei de Israel. O rei Zedequias ainda tinha um coração um pouquinho amolecido, parava para ouvir de vez em quando, mas Joaquim era um homem mau e ele pegou o livro e rasgou. Muito cuidado com como você está tratando a Bíblia. Você tem lido? Não é importante só ler, é importante também atender o que está escrito. Então, cuidado. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno e nós precisamos estar alertas contra esses enganos. Então, através dessa história de hoje, que você seja também reavivado pelo poder do Senhor.